Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de número 5 do curso de Gestão de Pessoas. E hoje nós vamos falar sobre alguns objetivos propostos que precisam ser atingidos para que a empresa possa ter uma liderança bem definida. Vamos tratar também da questão do controle, da coordenação de processos e pessoas. E ao final dessa aula você deverá ser capaz de identificar maneiras de reconhecer, incentivar e valorizar os membros da equipe para alcançar resultados desejáveis para a sua organização. Assim sendo, pensar no impacto de sua atitude como líder e encarar o processo de mudança como necessário e natural como um impulsionador do desenvolvimento de pessoas e organizações. Mas o que é liderança? A liderança é um elemento-chave em qualquer negócio. Os líderes podem ter um impacto profundo na vida das pessoas e das organizações. E nesse sentido, a liderança, em primeiro lugar, envolve um fenômeno de grupo, ou seja, duas ou mais pessoas que vão estar envolvidas. E em segundo lugar, o ato de liderança, ele é um processo no qual os líderes influenciam conscientemente os seus seguidores. E diante desse consenso, podemos dizer que liderança é a capacidade de influenciar um indivíduo ou um grupo para atingir as suas metas. Estilos de liderança. Quando analisamos o comportamento de um líder, consideramos seu estilo de liderança e o consequente impacto nos resultados. Mas, afinal de contas, quais são os estilos de liderança? O primeiro deles é o estilo autocrático. Na liderança autocrática, o líder centraliza completamente a autoridade e a tomada de decisões, e os subordinados não possuem liberdade de escolha. A figura do chefe se destaca e as pessoas recebem ordens, deixando pouco espaço para dúvidas ou sugestões. Já no estilo liberal, o líder ele possui total liberdade para a tomada de decisões e participa apenas quando solicitado a fazê-lo. Essa liderança apenas enfatiza o grupo e, sem a necessidade de prestar contas, os subordinados tendem a oferecer baixa produtividade e algum individualismo. O comportamento do líder é evasivo e instável. Os grupos sujeitos à liderança liberal não se saem bem na quantidade nem na qualidade do trabalho. O estilo democrático é aquele em que o líder é um facilitador que ajuda os funcionários a fazerem bem o seu trabalho e busca um ambiente de trabalho agradável. É participativo e lidera o grupo, ajudando a definir problemas e soluções, coordenando atividades e propondo ideias. Os grupos submetidos a essa orientação apresentam bons resultados em quantidade e qualidade, acompanhados de um clima de satisfação, integração, responsabilidade e comprometimento das pessoas. O estilo coaching é um estilo de liderança moderno que se concentra no desempenho dos funcionários. E nele o líder demonstra interesse genuíno em melhorar o desempenho dos seus subordinados, acompanhando o desenvolvimento de cada indivíduo, incentivando-os e fornecendo feedback constante para manter os colaboradores motivados e alinhados em suas funções. Bem, com relação aos objetivos da liderança, cabe aqui uma pergunta. Você já se identificou com algum dos tipos de liderança? É importante ressaltar que a liderança não é um dom, mas uma habilidade comportamental que pode se assimilar e fortalecer. Isso significa que depende de você se deseja se fortalecer e se desenvolver como líder. Como você pode ver, o líder influencia as pessoas com suas ações, incentiva a equipe a atingir metas. Isso fica ainda mais claro quando se observam os objetivos da gestão. E nesse aspecto fomentar a coordenação da equipe, promover a implementação de novas ideias, incentivar o engajamento, estimular o desenvolvimento e o planejamento também é um transmissor que se destina. E então, pessoal, nós podemos entender que um dos principais papéis do líder é conduzir as alterações necessárias para preservar os padrões de qualidade da equipe e atingir as metas estabelecidas. Portanto, preste atenção ao seu estilo de liderança e como isso afeta o desempenho da equipe. Vamos falar um pouquinho aqui de qualidade versus produtividade. Um bom líder deve proceder para manter a qualidade e a produtividade da equipe. Mas o que fazer para que isso aconteça? Com relação à qualidade, é importante que ele discuta com a sua equipe qual é o nível de qualidade que pretende alcançar. É importante tornar claros os objetivos corporativos e definir conjuntamente os padrões de qualidade perseguidos. E
a qualidade nesse aspecto é construída durante o processo, ou seja, é alcançada nas diversas atividades que são realizadas na empresa. Com relação à produtividade, nesse contexto, produtividade nada mais é do que completar as ideias que devem ser realizadas na empresa com qualidade e no menor tempo possível, com a menor perda possível de tempo e recursos. Por isso, é importante definir bem os padrões de qualidade da empresa. Aspectos a considerar que são importantes aqui. Como vimos, a liderança, pessoal, ela significa influenciar os membros da equipe a trabalharem juntos nessa jornada em direção aos objetivos, e nesse sentido o trabalho é feito em equipe e, portanto, para atingir um objetivo comum é importante controlar o tempo e outros recursos, além de estimular metas objetivas e planejar ações, e nesse sentido alguns aspectos aqui merecem a nossa atenção, como por exemplo a questão do gerenciamento do seu tempo. É importante registrar as tarefas que você precisa fazer a cada dia e classificá-las em ordem de importância. Em segundo lugar, o acompanhamento e registro do desempenho de cada atividade realizada. É importante arrumar também o seu ambiente de trabalho e mantê-lo sempre limpo. A mesa, o armário, a gaveta, os objetos, todos eles devem ser bem organizados para que haja um aumento da produtividade. Controle do horário do uso em aparelhos como o telefone, o controle também do uso da internet, para que eles não interfiram no desenvolvimento de outras atividades que são importantes. Outro aspecto aqui tem relação com o gerenciamento do trabalho. Então mantenha-se em contato com as pessoas da sua equipe e encoraje o seu desenvolvimento. Anote as ideias e críticas dos clientes e dos colaboradores, seja claro e objetivo em suas políticas. É importante definir controles para conduzir os trabalhos, sejam eles relacionados a atividades comerciais, financeiras ou administrativas. Delegue sempre que possível e haja de forma bastante consistente e profissional, demonstrando sempre confiança. Defina metas e planeje. Nesse sentido aqui, é importante definir nitidamente o que alcançar, o que você deseja alcançar, e quantificar os resultados esperados. Então aqui também é importante estabelecer períodos de tempo para atingir as suas metas. É importante estipular metas que sejam alcançáveis e desafiadoras, e ter metas de curto e longo prazo, pensando sempre no futuro. Bem, pessoal, avançando aqui, quero falar um pouquinho sobre as características da liderança. Liderar um agente de mudança é um grande desafio. Assim sendo, é gratificante ver a equipe crescer à medida que as etapas de trabalho são concluídas. Mas é importante que você entenda que um líder não deve ser apenas um agente de mudança, mas também ele precisa ter qualidades pessoais e interpessoais que lhe permitam desempenhar bem o seu papel. E nesse sentido, ser capaz de se comunicar de forma factual e dinâmica é algo importante. É também necessário poder utilizar as ideias dos seus colaboradores e contribuir para o enriquecimento do tema, mesmo que as contribuições pareçam absurdas. É necessário ser capaz de dar e receber feedback e ter controle emocional em situações difíceis, sensíveis e de pressão. É também importante ser ativo e energético, íntegro em suas atitudes e manifestações e também assertivo na tomada de decisões. Procure também ter certa flexibilidade para lidar de forma condizente com as diversas situações. Procure também desenvolver a capacidade de acolher e liderar mudanças comportamentais, técnicas e culturais. Ter senso organizacional também é importante para esboçar, executar e controlar as atividades de forma coerente e disciplinada. Ser sociável para construir relacionamentos interpessoais e espírito colaborativo. E também ter a habilidade para administrar conflitos. Vamos falar um pouquinho aqui de liderança e motivação. E quando eu falo de motivação aqui, eu quero falar da motivação extrínseca e a intrínseca. Agora que você entende as principais características de um líder e pode refletir sobre sua capacidade de liderança, nós vamos para o próximo desafio, que é fazer com que o seu grupo esteja sempre motivado. Esse papel é mais importante nas pequenas empresas porque existe uma maior comunicação e proximidade entre o empregador e o trabalhador. E nesse sentido, a qualidade dessa relação vai determinar se os talentos de sua empresa irão continuar ou desligar-se da mesma.
Motivação intrínseca e extrínseca. Bem, sem a motivação, o indivíduo não pode se sentir pronto para realizar até mesmo as pequenas tarefas diárias. A motivação pode estar ligada a fatores internos, como emoções, ou fatores externos, como relacionamentos do ambiente de trabalho. Independentemente da perspectiva, cada pessoa deve identificar claramente quais são, no caso, os seus motivos para agir ou deixar de agir. Nesse ponto é importante que o indivíduo se conheça. Portanto, pessoal, a autoconsciência, ela indica claramente qual pode ser ou não o combustível de uma pessoa. A motivação intrínseca ou interna, também conhecida como motivação interior, esse conceito está relacionado à força interior que é capaz de se manter ativa mesmo diante de adversidades. E nesse sentido, ela afirma que as pessoas só buscam o melhor desempenho quando há um impulso interno e individual e que não está relacionado a recompensas, mas à satisfação e também à autoestima. A motivação extrínseca ou externa, também conhecida como motivação que é resultado da influência de fatores externos ao indivíduo, ou que estão no ambiente, esse tipo de motivação ela resulta de interferências e de influências não só do ambiente, como de situações e de vários fatores externos que ocorrem no dia a dia do trabalho. E baseado na noção de que as pessoas mobilizariam energia, comprometimento e devoção quando estimuladas por recompensas ou medo de punição. Falar um pouquinho aqui de hierarquia de necessidades. Você já ouviu falar na pirâmide de necessidades? Então, ela está aí ilustrada ao lado. No ano de 1943, Abraham Maslow desenvolveu uma teoria da motivação baseada em uma hierarquia de necessidades que induzem o comportamento humano. Segundo esse autor, em um determinado momento, os indivíduos têm uma necessidade principal que motiva seu comportamento. Nesse caso, os incentivos à liderança devem ser, de alguma forma, condizentes com a satisfação dessa necessidade dominante para que o indivíduo se mova espontaneamente na direção desejada pela organização. E, nesse sentido, a satisfação da necessidade começa na base da pirâmide e continua até o topo. Uma vez que essa necessidade é satisfeita, seu potencial motivador é interrompido e então o foco passa a ser a satisfação do próximo nível das necessidades. Bem, pessoal, nós chegamos aqui ao fim dessa aula. Pedimos a vocês que assistam todos os nossos vídeos e também acessem os links que estão sendo sugeridos e procurem também se aprofundar em todos os conceitos que nós estamos compartilhando. Desejamos a todos bons estudos e até a nossa próxima videoaula.